em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Alô, amigo ouvinte internauta, estamos chegando para esclarecer as dúvidas na área previdenciária. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E como sempre conosco, ele, advogado especialista em direito previdenciário, Paulo Bacelar. Alô, professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, professor! Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez, já para responder as perguntas dos nossos ouvintes. E você pode ficar à vontade e participar com a gente enviando a sua pergunta para a nossa produção aqui no WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje é da Maria Helena Varjota. Atenção, hein, para a pergunta. Queria saber qual a idade que a mulher pode pedir o BPC, que ela não paga nada. Ela pode conseguir esse benefício, professor Paulo Bacelar? A Maria Helena. Olha, o BPC, existem duas modalidades do BPC. Uma é pela idade, né? O BPC é concedido à pessoa idosa que nunca contribuiu o tempo suficiente para ter um direito à aposentadoria e chega aos 65 anos de idade. Então, essa é a idade mínima, 65 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher. E ela pode requerer o benefício se tiver cadastro único, cadastrada no CAD único, né, através do CRAS, e que não tenha uma renda familiar menor nem igual a 1/4 do salário mínimo. Mas existe a outra modalidade do BPC, que é o BPC para pessoa com deficiência. Essa deficiência, ela tem que ser uma deficiência que deixe ela incapaz, por diversos assuntos, um impedimento que a gente costuma falar de longo prazo, e esse longo prazo seria de 2 anos. Então, se a pessoa tem um impedimento na sua vida, laboral ou não, na sua vida pessoal, de 2 anos, aí esse BPC pode ser concedido também tendo ser cadastrado no CAD único, tem uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, mas não tem idade mínima. Essa daí é para qualquer pessoa, inclusive para crianças. Ok, professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Francisco em Fortaleza. Tenho 64 anos e 20 anos de contribuição. Os últimos 12 anos eu recebi 3 salários mínimo. Eu vou ter a aposentadoria baseada e com base nos 3 salários? Olha, Marcos, ainda existem pessoas que ainda pensam, né, que a aposentadoria é baseada nos últimos salários mais recentes, e não é. Também não é concedida a aposentadoria com base no valor da categoria, tipo professor, tipo vigilante. Não tem também benefício concedido com base no valor da categoria. Também não tem benefício concedido com base na última remuneração na sua carreira. Então, no regime geral de previdência, a aposentadoria é concedida com base numa média de contribuições de todo o período contributivo, desde julho de 94, que foi quando teve o Real, né? Quando lançou o programa do Plano Real. Então foi julho de 94, então todas as contribuições da pessoa que ela efetivou de julho de 94 até hoje, até a data da aposentadoria, serão consideradas. Fará uma média desse período inteiro, desse período de todas as contribuições. E aí, de acordo com o tempo de contribuição da pessoa, essa média será multiplicada por um percentual, que vai depender do tempo de contribuição da pessoa, e esse percentual é que vai gerar a aposentadoria da pessoa. O Murilo, em Canindé, participa com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa, Murilo.
Tenho uma filha de 1 mês e queria saber se eu poderia fazer o salário maternidade com os papéis da minha mãe. Eu não entendi muito bem, o professor Paulo Bacelar. É a aposentadoria rural? Ele está dizendo aqui que ele está se referindo a salário maternidade. Ele está dizendo que tem uma filha de 1 mês e eu queria saber se eu poderia fazer o salário maternidade com os papéis da minha mãe. Não. Né? A filha dele vai ter direito ao salário maternidade. Quem vai ter direito ao salário maternidade é a mãe, né? Quem gerou o parto. O fato gerador do salário maternidade é o parto. Agora, vamos dizer o seguinte, que a mãe, né, da criança, ela seja trabalhadora rural. Aí ela pode utilizar as provas rurais da mãe, do pai, do grupo familiar, né? Mas quem tem direito ao benefício é a mãe que gerou o parto daquela criança. O parto é o fato gerador do salário maternidade. Agora, se for rural, se essa pessoa que teve o filho for trabalhadora rural, ela trabalha junto com a família, com os pais, ela pode utilizar a documentação rural dos pais, pode ser que seja essa a dúvida do nosso ouvinte. Certo. Murilo, obrigado pela participação. A Tânia Januário, em Várzea Alegre, participa com a gente. Sou de 1963, tenho 60 anos de idade, 27 anos de contribuição pelo INSS. Falta muito ainda para a minha aposentadoria. 60 de idade, 27 anos de contribuição. 60 de idade, 27. Não, a mulher, ela precisa ter 62 anos de idade para se aposentar, por idade. Que agora tem a idade mínima. O homem com 65, a mulher com 62 anos de idade. Agora, ela pode se aposentar com menos idade se alcançar alguma regra de transição. E dentro dessas regras de transição, antes da reforma da Previdência, existe um tempo mínimo, que é de 30 anos, para atingir alguma regra de transição. Como ela tem 27 anos apenas, não terá direito a nenhuma regra de transição e ela só vai se aposentar mesmo com 62 anos de idade. Aos 62 de idade, ela vai ter 29 de contribuição. Qual é a média dela, professor? Com 29 de contribuição, Marcos, é simples. Ó, vamos fazer aqui o cálculo aqui na hora. Ó. 29 menos 15. Dá 14 anos. O que ultrapassou de 15 anos são 14 anos de contribuição. Vezes 2% para cada ano que ultrapassa os 15. 28 anos. Mais 60%. Então, 28%, né? Mais 60%, que é dos primeiros 15 anos. Ela vai se aposentar com 88% da média de todo o período contributivo desde julho de 94, como a gente falou agora há pouco. Abraço para você. Obrigado, Tânia. A pergunta agora da Mara Lúcia no Crato. Estou grávida de 8 semanas. Como funciona o auxílio? Eu posso dar entrada? Como é que eu faço? A pergunta dela, a Maria Lúcia no Crato, professor Paulo Bacelar. 8 semanas dividido por 4, né? São 2 meses, é isso? 8 semanas, 2 meses, né, de gravidez. Bom, ela terá que ter 10 contribuições antes do parto para ter direito ao salário maternidade concedido na via administrativa. Se ela não tem essas 10 contribuições antes do parto, porque não tem mais como ter 10, já tem 8, você já tem 2 meses de gravidez, né? Faltam só 7 meses, então ela só teria 7 contribuições. Ela pode contribuir, qualquer contribuição daqui para frente, e requerer esse benefício judicialmente quando o INSS negar o benefício do salário maternidade, porque ela não vai ter 10 contribuições mensais. Entendendo melhor, ela faz uma contribuição antes do parto, pede ao INSS, o INSS vai negar porque não tem as 10 contribuições e ela encaminha o processo para a justiça para receber judicialmente esse benefício. E se ela já for contribuinte, qual é o procedimento? Se ela tinha contribuições anteriores e se mantém na qualidade segurada na data do parto, aí ela não precisaria contribuir novamente, mas vai ter que ter 10 contribuições antes do parto de qualquer forma. Se o INSS verificar que ela não tem 10 contribuições antes do parto, ela pede ao INSS, o INSS vai negar e depois ela manda para a justiça que é concedido judicialmente esse benefício. Você participa com a gente, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode entrar em contato no nosso WhatsApp, o 992734353. Pergunta agora que vem de Novo Oriente, professor Paulo Bacelar. O Emanuel: tenho uma empresa e recebo um auxílio doença. Eu quero saber se eu posso assinar algum contrato de trabalho pela empresa ou se isso vai me prejudicar.
Não, se ele tem auxílio-doença, veja bem, a lei, ela garante que a pessoa possa trabalhar recebendo auxílio-doença se ela não tiver incapacitada também para aquele outro trabalho. Então, vou dar um exemplo. A pessoa é professora durante o dia e motorista de táxi durante a noite. Ela teve um problema nas cordas vocais, não pode ser professora. Então, durante o dia, ela vai pedir o benefício vai ser concedido de auxílio-doença só daquela atividade de professor. Autônomo ou empregado, não importa. E à noite ele pode dirigir seu táxi, então pode ter um contrato de trabalho diferente daquele que ele está incapaz. Então isso é uma teoria, né? Na prática é difícil uma pessoa que está recebendo um auxílio-doença poder trabalhar em outra atividade. Ele teria que provar que não está incapaz de trabalhar naquela outra atividade, que a incapacidade é só daquela outra, da primeira atividade que o INSS concedeu o benefício. Então, poder pode, mas teria que provar que é outra atividade diferente daquela que ele está afastado com o auxílio-doença. Rafaela Nunes, em Fortaleza. Sou funcionária de uma empresa há 10 anos. Fui consultar o FGTS e não tenho o saldo que deveria ter. Onde eu posso contestar? Vai prejudicar a minha aposentadoria? Não, o saldo do FGTS não tem nada a ver com a aposentadoria, mas ela tem que ver o CNIS, é o documento hábil para saber quanto a pessoa vai receber de aposentadoria, é o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá, nesse cadastro aqui consta as informações salariais da pessoa. Certo, professor Paulo Bacelar. Pergunta agora que vem do Gutenberg, em Pentecoste. Sou vigilante e gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria especial. Vigilante tem direito à aposentadoria especial. Se ele não for armado, o INSS não reconhece a atividade especial. Então, ele pode pedir o benefício na via administrativa. Caso o INSS negue o benefício, a gente tem um recurso administrativo para poder a pessoa receber a aposentadoria se não for armado. Se for armado, geralmente o INSS reconhece a atividade especial. Lima, em Fortaleza, participa com a gente. Eu já sou aposentada e gostaria de saber se eu posso continuar trabalhando com carteira assinada. Pode, professor Paulo Bacelar? Pode, não há nenhum impedimento da pessoa aposentada continuar trabalhando e ter a sua carteira assinada. O que não pode, o que a lei proíbe, são duas situações, Marcos. O aposentado por invalidez, esse não pode voltar a trabalhar nem assinar carteira de trabalho. Esse não pode, está proibido. E a aposentadoria especial. Então, por exemplo, se eu sou vigilante armado, eu me aposento com 25 anos de contribuição como vigilante armado, tem uma aposentadoria especial. Aí ele não pode continuar trabalhando como vigilante. Então, ele seria impedido. Mas uma aposentadoria por tempo de contribuição comum, ele pode continuar trabalhando sem problema nenhum. E a aposentadoria por idade também. Então, são essas duas questões que impede que a pessoa trabalhe. Aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial. A Marileuza, em Calcaia, faz a seguinte pergunta. Eu tenho 8 anos de contribuição no INSS. Eu já tenho 41 anos de idade. Como está a minha situação para conseguir me aposentar? 8 anos de contribuição com 41 de idade, professor Paulo Bacelar. Bom, aí ela precisa ter no mínimo 15 anos, né? 8 menos 15, faltam 7 anos de contribuição. E ele tem 41 anos de idade. 41 anos de idade, ele vai ter 48 anos de idade. Não, ela, no caso, a mulher 62, vai ter 48 anos de idade quando tiver os 15 de contribuição, né? Uhum. Mas ela só vai se aposentar com 62. Então, com 60, faltando aí 14 anos para ela pedir aposentadoria. Se ela continuar contribuindo, ela vai ter 14 mais 15, ela vai ter 29 anos de contribuição e aí terá uma aposentadoria melhor com 62 anos de idade. Então, sugiro a ela que continue contribuindo até os 62 anos, um valor acima do salário mínimo para poder ter um benefício melhor. Apesar dela já ter 8 anos de contribuição com 41 anos, mas a idade mínima é 62, né, professor? 62. Então, ela continua contribuindo com um valor acima do salário mínimo para poder se aposentar com um valor melhor. A Rosa, em Itarema, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Comecei a contribuir na regra antiga. Como fica a nossa situação para se aposentar? O que vale é a nova ou a antiga regra? O que vale é a data que você faz o requerimento. E a data
São duas datas. A data que você faz o requerimento e a data em que você implementa as condições para aposentadoria. Por exemplo, se eu faço um requerimento hoje, mas eu já tinha direito à aposentadoria em novembro de 2019, antes da reforma, eu vou pegar a regra antiga. Aí isso chama regra de transição do direito adquirido. Se eu dou entrada hoje, mas eu atinjo a pontuação que foi gerada também pela lei nas regras de transição, por pontos, ou por idade mínima, ou pelo pedágio, eu também vou ter as regras anteriores sendo aplicadas. Então vai depender muito do tempo de contribuição que a pessoa tem na data do requerimento e o tempo que a pessoa tem de contribuição lá em novembro de 2019 para se apurar qual é a regra que a pessoa tem direito. O Benito, em Juazeiro do Norte, participa com a gente. Tenho 31 anos de contribuição e 59 anos de idade. Como fica a minha situação para conseguir a minha aposentadoria? Benito, você falta 4 anos para atingir 35 anos de contribuição, mas você ainda não vai ter a idade mínima daqui a 4 anos. Você vai ter a idade mínima daqui a 6 anos, que é 65, né? Tem 59 de idade, não é isso? Exato, 59. 59 de idade. Então, você vai continuar contribuindo e vai se aposentar com 65 anos de idade e 36 de contribuição. Quem participa com a gente agora, professor Paulo Bacelar, é a Lenita Souza, no Crato. Eu trabalho no campo e gostaria de saber quais requisitos para conseguir a aposentadoria rural. Os requisitos é comprovar 15 anos de atividade rural antes da data da entrada do requerimento ou antes de completar 55 anos de idade e 55 de idade a mulher e 60 anos de idade o homem. Então, atingindo 55 anos de idade e 60 anos de idade, a mulher e o homem, ela precisa provar 15 anos de exercício da atividade rural com documentos comprobatórios, não somente com pagamento de sindicato, mas com documentos que a pessoa trabalhou realmente na atividade rural, plantando, colhendo, vivendo daquela atividade para a sobrevivência da sua família. Fabiana Gomes, em Fortaleza, eu sempre trabalhei de carteira assinada e agora parei de contribuir porque eu estou desempregada há uns 5 anos. Como faço para continuar contribuindo e garantir minha aposentadoria? Olha, é fácil, é só entrar no site do INSS, meio.inss.gov.br e gerar a guia de contribuição da Previdência, seja de contribuinte individual ou facultativo. E a gente tem um site explicando, né, tem um vídeo explicando como é que faz essa contribuição através do meu site pessoal, Bacelar e Nociane Advogados. Então, pode depois enviar para cá uma mensagem que a gente manda o link para a pessoa acessar esse vídeo. A Janira, professor Paulo Bacelar, é de Acopiara e mandou pergunta pra gente. Gostaria de saber qual a aposentadoria mais vantajosa, a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição? Tanto faz. Hoje não existe mais diferença na aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Hoje é uma aposentadoria só, que a gente chama de aposentadoria voluntária. Mas existem regras de transição que são diferentes, a forma de calcular. Então vai depender muito de qual regra de transição que a pessoa vai ter direito na hora do requerimento. Rita de Cássia participa com a gente, ela é de Fortaleza, tenho 17 anos de contribuição e 60 anos de idade. Eu gostaria de saber se eu preciso continuar contribuindo com o INSS. Olha, se ela é autônoma, ela é obrigada a contribuir. Se ela é desempregada, ela é facultada a contribuir. Então tem a contribuição facultativa. Mas se ela trabalha, ela é obrigada a contribuir. Então ela deve contribuir até os 62 anos de idade. Fabiano Araújo, no Crato. Sou agricultor e nunca contribuí. Eu tenho 60 anos e tenho as notas fiscais de provas. Eu consigo me aposentar? Sim, se ela não contribuiu, essa contribuição que ela fala deve ser para o sindicato. E aí essa contribuição para o sindicato não gera direito à aposentadoria, é só para o sindicato. Mas ela tendo provas, nota fiscal de compra de elementos agrícolas e a prova de 15 anos de atividade rural, ela pode se aposentar. A idade para aposentadoria rural? 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher.
O David, em Maracanaú, participa com a gente, professor. Atualmente estou recebendo auxílio doença. A minha filha tem 16 anos e foi diagnosticada com perda de visão de um olho. Eu posso aposentar ela sem perder o meu auxílio? Ela é criança, né? Ele tem 16 anos, 16 né? anos, Adolescente. é um BPC. Para 16 anos, que não começou a contribuir ainda, ela vai ter direito ao BPC. Então, o BPC do filho, sendo por deficiência, não vai impedir e nem prejudicar o benefício que a mãe recebe também de BPC. Socorro em Russas. Estou afastada do emprego desde 2015. Como faço para conseguir me aposentar? Ela precisa ter 15 anos de contribuição, 62 anos de idade. Então, se ela está desempregada desde 2015, ela não é mais segurada da Previdência hoje para pedir um benefício por incapacidade ou ter uma aposentadoria por invalidez, caso ela venha ter algum problema que a torne incapaz permanentemente para o trabalho. Então, ela hoje não é segurada, mas ela precisa, para ter direito a outros benefícios sem ser aposentadoria, ela precisa retornar a contribuir para recuperar essas contribuições que ela fez no passado e ela poder ter direitos a outros benefícios, como auxílio-doença, e pensão por morte, caso ela venha a falecer, para a família dela receber a pensão. Então, outros benefícios. Mas para a aposentadoria, ela já tendo mais de 15 anos de contribuição, ela só vai se aposentar quando tiver 62 anos de idade. Mabelle, em Calcaia, tenho um filho autista e gostaria de saber se ele tem direito a algum benefício. Filho autista tem direito ao BPC. Então, precisa ter um laudo médico, um atestado, para saber quais são as características dessa pessoa autista e ter direito ao BPC, mas a família tem que estar cadastrada no CadÚnico e ter que ter uma renda mensal familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Envie para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar pergunta que vem da terrinha, professor, da Bahia. O Carlos Alberto pergunta: sou beneficiário do BPC, tenho esposa, mas não sou casado. Se eu fizer uma união estável com ela, quando eu falecer, o benefício fica para ela? Com certeza. É importante a pessoa que tem união estável, que não é casada, se preparar para um acontecido que pode acontecer com a gente, né? Estamos aptos a acontecer qualquer problema a qualquer momento. Então, para quem tem união estável, é importante resguardar o direito à pensão por morte do seu companheiro ou sua companheira, e para isso precisa ter pelo menos 2 provas de união estável de pelo menos 2 anos. Então, filho em comum, um mesmo endereço, várias outras provas que provem que aquela pessoa conviveu em uma união estável com aquela pessoa pelo menos por 2 anos. Uma declaração de união estável no cartório, ela vai servir como uma dessas 2 provas. Então, ela serve para fundamentar uma ação de pensão, mas precisa ter 2 documentos de prova de comprovação de união estável. Então, uma declaração da união estável em cartório, mais o mesmo endereço, comprovante de mesmo endereço, já formaria 2 provas. Silvana, em Tianguá. Meu pai falta 1 ano para se aposentar. Ele tem na carteira profissional em uma firma que não foi dado baixa há 20 anos. Vai atrapalhar na aposentadoria dele? Olha, essas empresas que estão sem data de saída no cadastro, quando a empresa não baixa, né, elas têm um problema. Para o INSS definir qual é a data limite dessa empresa. Se no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, constar a data da última remuneração, não é problema. O servidor vai considerar aquela data da última remuneração. E se não tiver, o problema é se não tiver a data da última remuneração, tiver zerado. Estando zerado tanto a data fim como a data da última remuneração. Aí é problema porque o INSS não terá como saber qual a data limite desse vínculo, né? Então ele poderia fazer o pedido de acerto ou então juntar a carteira de trabalho no processo administrativo para que o INSS considere a data que está com a encerramento da atividade na sua carteira de trabalho. Eucilene, em Fortaleza, fiz uma cirurgia na cabeça. Já contribuí 10 anos, hoje não estou contribuindo. Já fazem 2 anos que não contribuo. O médico deu meu atestado de 90 dias. Eu tenho direito ao auxílio-doença? Já faz 1 mês. Eu tenho direito de receber o retroativo? Professor Paulo Bacelar.
Sim, se ele tiver direito ao auxílio-doença, irá receber retroativamente até a data desde a data do requerimento ou da data da incapacidade. Olha, o auxílio-doença, a pessoa tem 30 dias para dar entrada a partir da incapacidade. Então, se a pessoa está incapaz, ela tem 30 dias para pedir o auxílio-doença. Ela pedindo, dentro desse período de 30 dias, ela receberá desde a data dessa incapacidade. Paulo Bacelar, agora, professor Paulo Bacelar, tem a pergunta que vem de Fortaleza. Viana Maia pergunta: foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e estou desempregado, eu tenho direito à aposentadoria? Não. Se ele está desempregado e já deixou de ser segurado da Previdência, ele não terá direito a nenhum benefício da Previdência. Agora precisa saber qual foi a data da demissão para saber se ele ainda consta como segurado da Previdência. Da data da demissão, ele pode ficar assegurado até 36 meses. Então tem que saber qual é a data da demissão. Pergunta que vem agora sem identificação, professor Paulo Bacelar. Minha mãe recebe BPC e ela tem 50 anos. Gostaria de saber se quando ela chegar aos 55 anos, ela pode pedir a aposentadoria? Não, Marcos, a aposentadoria ela deve estar falando aposentadoria rural, né? 55 anos. Não, se ela tem BPC, olha só, tem essa polêmica. Se a pessoa é trabalhadora rural, mas por algum motivo ela pediu um BPC e foi concedido o BPC para ela, presume-se que ela largou a atividade rural. Porque quem tem BPC não pode continuar trabalhando, mesmo na atividade rural. E a pessoa, para ter direito à aposentadoria rural, aos 55 anos de idade, ela tem que estar trabalhando até a data do aniversário, até 55 anos. Então, ela não estando trabalhando até a data dos 55 anos, ela não terá direito à aposentadoria rural. E nesse caso, professor, aí ela fica recebendo o BPC. Ela pode, até os 65 anos de idade, transformar esse BPC deficiente, a pessoa deficiente, para um BPC ao idoso, que aí não precisaria de uma perícia médica de revisão, por exemplo. Ela poderia ter direito ao BPC idoso, que não muda nada em relação ao salário, só muda em relação a algum tipo de revisão que o INSS possa fazer com a perícia médica. O Valdecir, em Canindé, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de saber se tenho 26 anos de contribuição e 64 anos de idade. Quantos anos faltam para a minha aposentadoria? Professor Paulo Bacelar. Quantos anos? 26 de contribuição, 64 de idade. Tá pertinho, né? Falta um ano, né? O homem se aposenta aos 65 anos de idade. Quem não tem 35 anos de contribuição, basta ter 15 anos de contribuição para quem já estava contribuindo antes da reforma da Previdência em novembro de 2019. Valdecir, tá pertinho, mais um ano, viu? A Maria, em Beberibe, participa com a gente. Trabalho de ASG, sou contratado pela prefeitura há 10 anos. Eu sinto muitas dores e fiz uma tomografia computadorizada e deu que eu estou com espondilose lombar, que é o mesmo que artrose na coluna. Eu tenho direito a um auxílio-doença? Isso tudo vai depender do laudo médico. É o atestado médico ou o laudo médico atestando aquela doença e a comprovação da incapacidade para o trabalho, que ela vai ter direito ao auxílio. Todo e qualquer benefício por incapacidade precisa ser baseado em laudo médico ou atestado médico, dizendo que a pessoa está incapaz para o trabalho. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a nossa produção WhatsApp 859-9273-4353. O Leandro, em Guaraciaba do Norte, participa com a gente, professor Paulo Bacelar. Minha carteira foi assinada em 2004 até 2022, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 39 anos. O que eu devo fazer para ficar segurado? Por esse prazo aí, ele é segurado até 2024, né? Se ele contribuiu como autônomo, esse período, contribuiu mais de 10 anos, então ele tem 24 meses de qualidade de segurado, tem 24 meses, de 2022 para mais 24 meses, daria 2024. Para saber se ele ainda é segurado, precisa saber o mês exato da última contribuição. Se ele, por acaso, perdeu essa condição de segurado, ele tem que voltar a contribuir do zero daqui para frente, para ele retomar a sua qualidade de segurado, e após 6 meses ele pode recuperar as contribuições anteriores para efeito de carência.
Certo, professor Paulo Bacelar. Agora, como ele tem 18 anos de contribuição, aí ele pode ficar pagando uma vez ao ano para continuar? Poderia contribuir uma vez ao ano, mas não recupera a carência para um auxílio-doença, por exemplo. Ele precisaria primeiro contribuir 6 meses continuados, né? Um mês a cada, uma contribuição por mês até 6 meses, certo. E depois continuar contribuindo uma por ano até manter até a sua idade de 65 anos de idade para poder se aposentar. Tancredo, no Trairi, professor Paulo Bacelar. Tenho 56 anos, trabalhei 21 anos de carteira assinada. Eu queria saber por que ganhava o equivalente a 7 salários mínimos e hoje só recebo um salário, professor Paulo Bacelar. Se é muito tempo que ele se aposentou, as aposentadorias elas têm um reajuste menor do que o salário mínimo. Ela não é vinculada ao salário mínimo, por isso que não pode fazer essa comparação. O José Luiz, em Quixadá, participa com a gente. Tenho 29 anos de trabalho e 58 anos de idade. Falta quanto tempo para a minha aposentadoria? Só se aposenta com 65 anos de idade, só o tempo mesmo para chegar aos 65. 65, faltando 7, então ele vai ter 36 anos de contribuição. 36 com 65 de idade. Qual a média dele? 36, eu vou fazer o cálculo aqui na hora. Nós fazemos na hora, Marcão. 36 menos 20... dá 16 anos de contribuição acima dos 20 anos. Certo. Vezes 2%, né, por ano, dá 32%, mais 60%, ele se aposenta com 92% da média de todo o período contributivo, desde julho de 94. Roberta, em Beberibe, participa com a gente. Tenho TDAH elevado. Eu gostaria de saber se eu posso receber algum benefício, pois tenho dificuldade para trabalhar. Sim, se tiver um laudo médico atestando que aquela TDAH impede ela de trabalhar, ela tem direito ao auxílio-doença. Fátima Maria, em Juazeiro. Minha mãe é costureira e tem 60 anos de idade. Com quantos anos ela pode dar entrada na aposentadoria? Ela é costureira, tem 62 de idade. 60, mas tem que ter 15 de contribuição e 62 de idade. Então faltaria 2 anos para atingir a idade mínima e ela precisa ter 15 anos de contribuição para se aposentar. Marta Inês, em Quixadá. Sou agricultora e tenho 58 anos de idade. Quando posso dar a entrada na minha aposentadoria? Já teria direito Já pela teria idade, direito, né? Se ela tiver comprovação de 15 anos de atividade rural até os 55, que é quando teve direito ao benefício, ela tem direito já de pedir a aposentadoria dela. Regina Dantas, em Capistrano. Sou empregada doméstica há cerca de 12 anos e eu tenho 59 anos de idade. Quando posso me aposentar? 62 anos de idade, 15 de contribuição. Vai fechar certinho, né, professor? Se ela tiver com a carteira assinada, pagando direitinho, ela se aposenta com 15 anos de contribuição e 62 de idade. Então daqui a 3 anos, viu, Regina? Tá pertinho. Vieira, em Pentecoste. Tenho 56 anos de idade e 28 anos de contribuição. Eu posso dar entrada, contribuição de 20% do meu salário? Essa aposentadoria é fixa ou vai decair, professor Paulo Bacelar? Não, ela não decai, mas ela tem um reajuste todo ano diferente do salário mínimo. O salário mínimo reajusta mais do que o benefício. André Forte, em Horizonte. Queria saber como faz para garantir a aposentadoria com valor de mais de um salário. Tem que contribuir também com mais de um salário. Olha só, as pessoas às vezes reclamam que a aposentadoria dela é baixa, mas a aposentadoria ela é calculada com base naquilo que você contribui. Se você contribui sobre um salário mínimo, o benefício vai ser um salário mínimo. O ruim é que se você contribuir com 2 salários mínimos, geralmente também vai se aposentar com um salário mínimo, porque é um percentual da média do tempo de contribuição. Então, quanto maior o tempo de contribuição e maior é o valor que você contribui, maior é a sua aposentadoria. E aí você precisa saber quais são esses valores, qual é o valor que você quer contribuir por mês, para fazer um cálculo de saber quanto vai ser a sua aposentadoria no futuro. A gente chama isso de planejamento previdenciário. Lembrando que para a mulher, ela se aposenta com 100% da média de contribuições, quando ela contribui durante 35 anos. E o homem atinge 100% da média de contribuições quando ele contribui por 40 anos de contribuição. Ok, professor Paulo Bacelar, a Jacira, no Crato, participa com a gente. Eu gostaria de saber como funciona a aposentadoria especial. Existem critérios? Quais são? Os critérios a comprovação
da exposição daquele trabalho, exposição a algum agente nocivo à sua saúde, como ruído, como calor, como eletricidade acima de 250 volts. Então, existem vários critérios para a pessoa se aposentar com aposentadoria especial. Não existe uma profissão certa. Qualquer profissão que você tenha uma atividade especial, por exemplo, o Marcos aqui trabalha no ar-condicionado, não tem ruído, trabalhando, prejudicando a sua saúde, então ele não vai ter aposentadoria especial. Mas uma pessoa que trabalha numa fábrica, onde tem o ruído de uma máquina o dia inteiro, acima de 85 decibéis, aquele ali vai ter direito à aposentadoria especial. Então depende muito de cada profissão. André, em Fortaleza, tenho 32 anos e 7 meses de contribuição, tenho 55 anos de idade. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar? 55 de idade. 55 de idade e 32 e 7 meses de contribuição. Ele já tem 32 anos e 7 meses de contribuição. Então ele vai com ter mais 10, 55 né? de idade, vai ter mais Pra 10. 65 mais 10. Ele tem 32. 32. 32 mais 10, 42, né? É possível que ele se aposente antes dos 65 anos de idade. Porque aí precisa ver a pontuação daqui para frente. Ele tem hoje 50? Hoje ele tem 55. 55 hoje. 55 mais... Quanto tempo de contribuição mesmo? 32 anos Mais e 7 32. meses. Hoje ele tem 87 pontos. Se daqui a 10 anos ele vai ter mais 20 pontos, né? 97. 107. Ele se aposenta daqui a 8 anos. 107, exato. Ele vai se aposentar daqui a 8 anos. Daqui a 8 anos. Então, antes dos Então, 65. com 63. 63 ele se aposenta, porque vai atingir a pontuação de 105 pontos. Não importa quando. Se ele atingir 105 pontos, que é o ponto final da regra de pontuação, então ele se aposenta com 63. Professor Paulo Bacelar, André de Fortaleza, que recebeu a pergunta aqui. Valeu, abraço, muito obrigado pela participação, viu, André? Mandar um abraço também para a Jacira, que participou do nosso programa hoje. Agora, de Fortaleza, vem a pergunta do Gustavo. O Gustavo Guimarães. Sou segurança de uma empresa privada há 10 anos e recebo insalubridade. Eu tenho direito à aposentadoria especial? Olha, insalubridade não gera direito à aposentadoria especial. A aposentadoria especial precisa de ter uma comprovação do agente nocivo através do PPP. E você pode se aposentar com 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Pergunta agora do Monteiro, em Fortaleza. Perdi 40% do movimento do joelho. Eu posso pedir um auxílio acidente? Tenho 21 anos de contribuição. Pode. Se ele se acidentou, mas era empregado na época do acidente, ele tem direito ao auxílio acidente. Se ele era autônomo, Marcos, pagando como individual, não tem direito ao auxílio acidente. Francineide, em Jaguaretama, professor Paulo Bacelar. Tenho 28 anos de contribuição na prefeitura do meu município e 55 anos de idade. Como faço para pedir a minha aposentadoria? Olha, depende da atividade dele, mas em regra... Francineide, no caso... A Francineide, ela se aposenta com 62 anos de idade, com 25 anos de contribuição. Maria, em Viçosa do Ceará, gostaria de saber se o beneficiário MEI tem direito ao 13º na aposentadoria. Tem, ele é aposentadoria por idade, tem direito ao 13º porque é uma aposentadoria. Professor Paulo Bacelar tem a pergunta da Conceição em Tianguá. Meu pai atualmente está dando entrada no auxílio doença pelo INSS. Ele ficará 180 dias parado devido a 2 hérnias de disco. Ele sente dores que remédio algum ameniza. Ele trabalha de carteira assinada há 30 anos, tem 60 anos de idade. Só na empresa atual que ele trabalha, ele tem 28 anos. Como ele pode proceder para se aposentar, já que não consegue mais trabalhar devido às dores constantes? Ele é auxiliar de serviços gerais. Eu gostaria de tirar essa dúvida ou conseguir um caminho para seguir, para que meu pai possa, durante esse tempo de auxílio-doença, conseguir a aposentadoria, pois ele não consegue mais trabalhar. Olha, em todo auxílio-doença existem as perícias de prorrogação, que tem que ser pedidas antes de 15 dias da DCB, da data de cessação do benefício. Ele marca sempre essa perícia de prorrogação. E essa perícia, no dia da perícia, ele deve levar um atestado médico dizendo que ele está incapaz permanentemente para o trabalho
Só assim o médico do INSS irá aposentar por invalidez aquele segurado. E agora, professor Paulo Bacelar, pergunta da Maraísa Pereira, em Minas Gerais, participando com a gente. Abraço a todo o povo bacana de Minas Gerais. Tenho 60 anos, vou fazer 61 em dezembro. Eu pago o carnê, dona de casa, e já tenho 15 anos. Será que eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha, a dona de casa, ela vai ter direito à aposentadoria pagando 15 anos de contribuição com 62 anos de idade. Mas o INSS vai validar ainda essas contribuições da dona de casa, que é as contribuições de 5% do salário mínimo. Se o INSS não validar essas contribuições, ela só vai poder se aposentar se ela pagar a complementação de 5% para 11%. Então ela precisa ficar atenta a isso, de estar cadastrada no CadÚnico e não possuir nenhuma renda no INSS. Luciana, em Várzea Alegre, tenho 47 anos, ainda não contribuí para o INSS, mas eu tenho 2 filhos autistas. Um já recebe BPC e outro ainda não. Se eu conseguir o BPC do outro filho, eu tenho que contribuir. O que devo fazer para um dia eu chegar na idade e ter direito à aposentadoria? Para ela se aposentar, ela precisa ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Ela tem um BPC do filho, um autista, vai ter direito ao outro BPC, não tem problema nenhum. Mas quando ela se aposentar, a aposentadoria dela irá compor o grupo familiar daquela família, né? A renda familiar per capita daquela família, e poderá ser maior do que 1/4 do salário mínimo, porque ela tem uma aposentadoria. Mas ela, para se aposentar, ela tem que contribuir, e eu sugiro que ela faça a contribuição de facultativo, para não dar problema nos benefícios dos filhos dela. Regina Dantas, em Araripe, professor Paulo Bacelar. Sou servidora pública federal desde 1983, só que em 1990 fui demitida. Em 1994 fui admitida novamente. Até hoje ainda estou trabalhando. Em 2021 dei entrada em minha aposentadoria e agora me disseram que eu não tenho direito na aposentadoria integral. Dizem que lá eu tenho que trabalhar até 2026, quando eu devo... o que devo fazer nesse caso? Eu só trabalho com produtos tóxicos. Sou da antiga Sucam, moro em Araripe. Tenho 63 anos e 6 meses de idade, 36 anos e 4 meses de trabalho, professor Paulo Bacelar. Olha, a aposentadoria integral, ela exige um pedágio dependendo da lei municipal. Então, se a Araripe é regime próprio de previdência, ela precisa ter acesso a essa lei para saber qual é o pedágio desse município, porque cada município ele tem a sua regra própria de previdência. Então precisa fazer cálculos, verificar se ela entrou no serviço público antes de 2003, concursada, servidora efetiva antes de 2003, para dar direito a ela à aposentadoria integral e cumprir com esse pedágio dependendo da lei do município. Gostaria de saber como devo proceder para poder me aposentar na seguinte situação: 14 anos e 2 meses e 22 dias de contribuição previdenciária. Colocou até os dias aqui, professor Paulo Bacelar. Porém, faz muito tempo, mais de 25 anos, que não contribuo. Tenho 64 anos de idade e 172 meses de carência. Como devo proceder? Quem fez essa pergunta foi o Adailton Moura, em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, ele participou pelo YouTube. Quantos anos? Ele tem 64 anos de idade e 14 anos, 2 meses e 22 dias de contribuição. Ele precisa ter 65 de idade, né? Certo. E ter 15 anos de contribuição, fechar os 15 anos e continuar contribuindo até os 65 Mas de mesmo idade. com essa pausa de 25 anos, sem contribuir, ele volta a contribuir, Volta mais o a tempo que contribuir. falta até completar a idade. Exatamente. Tem que voltar a contribuir imediatamente para ele ser segurado novamente e esperar os 65 e contribuir até fechar os 15 anos de contribuição. Abraço, Adailton. A Fernanda, em Aracoiaba, participa com a gente. Tenho 44 anos de idade, 12 anos de contribuição. Sou professora do Estado. Quando posso me aposentar? Professora se aposenta com 57 anos de idade e 25 de contribuição. Então ela tem... Ela tem... Peraí, professor.
Ela tem 44 anos de idade e 12 de contribuição. Precisa ter 57 e 25 de contribuição. Ela precisa continuar contribuindo, né? E já pensar nessa data aí, que é a data que ela vai se aposentar, com 57 de idade e 25 de contribuição. Edmilson, em Pentecoste, minha mãe é viúva, ela pode receber pensão? Poxa, aí eu queria saber se ela já tem uma pensão, né? Se ela é viúva e o marido dela, né, que faleceu, era segurado da Previdência, ela tem direito à pensão. Rita, em Trairi, meu esposo é agricultor e tem 62 anos de idade. Ele pode se aposentar quando? Já era para ter direito, né, à aposentadoria. O agricultor se aposenta aos 60 anos de idade, mas ele precisa ter comprovação da atividade rural durante 15 anos. De Sobral vem a pergunta do Martins. Tenho 60 anos de idade, sou pintor. Quando posso me aposentar? 65 de idade, 15 de contribuição. Carla, em Cascavel, sou professora e tenho 59 anos de idade e 20 anos de contribuição. 59 de idade, professor Paulo Bacelar, e 20 anos de contribuição. Quando ela pode se aposentar? Ela precisa fechar os 25 de contribuição para ela poder se aposentar. A Dorina, em Fortaleza, sou funcionária pública e tenho 58 anos de idade. Quando posso me aposentar? Com 62 anos de idade e 25 anos de contribuição, ou 15 anos de contribuição com 65 de idade. Pergunta que vem de Pacoti, Amanda, sou enfermeira, 49 anos de idade. Quando posso me aposentar? Ela é enfermeira? Enfermeira. Então ela pode se aposentar com 25 anos de contribuição como enfermeira e 60 anos de idade. Renata, em Ipu, participa com a gente. Tenho um filho autista e trabalho como professora. Eu posso receber algum benefício? Se ela é professora e ela tem renda, dependendo da renda familiar, se for maior do que 1/4 do salário mínimo, ela não terá direito. O filho dela não terá direito a receber um BPC por ser autista. Ela tem que ter uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Tenho 57 anos de idade e sou costureira. Sofro com dores nas mãos. Eu posso receber algum auxílio? Quem faz a pergunta é a Cibele Souza, em Trairi, professor Paulo Bacelar. Cibele, se você é costureira e está contribuindo como contribuinte individual, você terá direito a pedir o BPC, o auxílio doença. Se você não está contribuindo, aí não tem direito a nenhum benefício previdenciário, poderia haver a possibilidade de receber o BPC. Vamos agora a Beberibe, respondendo a pergunta do Felipe. Meu pai é agricultor e tem 63 anos. Quando ele pode se aposentar? Já era para ter pedido a aposentadoria. O homem agricultor se aposenta aos 60 de idade, mas precisa ter a comprovação de 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Em Fortaleza, a Camila faz a seguinte pergunta. Sou mãe solo e tenho 2 filhos, um é autista. Eu consigo receber algum benefício? Ela é mãe solo e o filho é autista. Se ela não tem renda, a família tiver renda menor do que 1/4 do salário mínimo, o filho terá direito a um BPC por ser autista. Em Maranguape, professor, tem a participação da Janiele. Eu tenho problema de hérnia, dor na lombar e não consigo ficar muito tempo em pé. Como faço para me aposentar? Tenho 58 anos. Tem que saber se ela está contribuindo com a Previdência. Se ela não estiver contribuindo, não tem como ter uma aposentadoria. Se ela está contribuindo com a Previdência, ela pode requerer o benefício do auxílio-doença. E se caso a perícia médica constate que ela não tem condições mais de trabalhar, ela irá aposentar por invalidez. Mas precisa estar contribuindo como contribuinte individual ou até mesmo como facultativo. Voltamos agora a Fortaleza, atendendo a Cíntia Maria. Tenho 60 anos de idade e 17 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Volta aí. Quanto? 60 de idade e 17 de contribuição. 60 Cíntia, de idade. mulher. 60 de idade, 17? É. Olha, Cíntia, você só falta 2 anos para pedir aposentadoria. Porque você vai ter que completar os 62 de idade, porque você já tem o mínimo de 15 anos para aposentadoria. Continuamos em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Sou costureira e tenho 52 anos de idade. Quando posso me aposentar? Quem pergunta é a Neuma. Costureira, 52 de idade. 52 de idade, precisa ter 62 de idade, mais 10 anos e 15 anos de contribuição. De Fortaleza, a Ana pergunta: tenho 60 anos de idade e nunca contribuí. Quando posso me aposentar? Quantos anos? 60. 60 nunca contribuiu. Nunca contribuiu, você vai ter direito somente ao BPC aos 65 de idade, se a sua família tiver uma renda menor do que 1/4 do salário mínimo. Em Cascavel tem a participação da Elisângela. Sou viúva e tenho 3 filhos. Eu posso receber alguma pensão?
Depende da data do óbito do seu marido, se ele era segurado da Previdência na época. Se ele era segurado, você tem direito a receber a pensão. Renato, em Fortaleza. Minha esposa tem 48 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quanto tempo falta para ela se aposentar? Faltam ainda 6 anos? Não. Não, ela tem 48. 48. Mais 50. 48 para 62, 12 mais 2, 14 anos. 14 anos. Faltam 14 anos, porque você precisa ter 62 de idade e 15 de contribuição. Aqui no nosso programa é assim, o cálculo a gente faz na hora. Muito obrigado pela sua participação, você que enviou sua pergunta, sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp 85992734353. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Obrigado, Marcos. Obrigado a você também que mandou todas essas perguntas e fico feliz de ter respondido. Espero que vocês possam aproveitar bastante as perguntas e ter um benefício para si e para todos que também ouvem aquelas perguntas. E até o próximo sábado, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Abraço a todos, boa semana. Tchau, pessoal.